Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os períodos literários e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o classicismo, dando continuidade à nossa linha histórica que vem pós-humanismo. Então, o classicismo é um período literário que ocorreu no Renascimento Cultural. Eu vi que vocês trabalharam também muito a história com a professora Kátia. E esse renascimento cultural foi um movimento artístico, principalmente voltado a qualquer área da cultura, exceto a música. Então foi um movimento que se deu na literatura, nas artes plásticas, na poesia, na escultura, e foi um movimento que veio em oposição à cultura feudal. Então agora todas aquelas questões de trovas, cantigas, aquilo ali foi visto como pejorativo, foi deixado de lado. O que é importante nós discernirmos também é que o renascimento cultural ele começou no finalzinho do século XIV, foi o processo de transição. E na literatura, o classicismo ele não começou logo no renascimento cultural. Tá? Então, vamos pensar uma linha histórica. No século XIV, finalzinho da Idade Média, nós nos deparamos com o humanismo. Depois o Renascimento Cultural se deu século XIV, XV e XVI. Ao finalzinho do século XV, começo do século XVI, aconteceu esse renascimento cultural na literatura, cujo nome foi classicismo. Então, dentro do Renascimento Cultural, nós temos dois períodos literários, duas escolas, que são humanismo e classicismo. Então, nós vamos ver que as características peculiares da literatura são bem parecidas, né? A igreja tem uma crise religiosa nesse momento, a ascensão do homem, o despertar da ciência, né? O antropocentrismo, ele ainda vai prevalecer nesse momento. Aqui o que vai acontecer, uma grande mudança, é que os filhos da burguesia, por exemplo, dos burgueses, eles passam a frequentar a universidade. Então, o conhecimento ele vai ser muito expresso, ele vai ser muito aparente nesse período. O renascimento cultural, que é aquela busca por os padrões da cultura da Grécia, de Roma, vão estar presentes. Aquilo ali da trova, das cantigas, aquilo ali foi por água abaixo, como se não tivesse o menor valor agora. Então a cultura pagã, aquela cultura antiga, ela vai ser extremamente valorizada. Até os versos, a quantidade de versos na produção vai ser mudada. O paralelismo, refrão, trovas, tudo isso vai ficar aí a desejar, vai ficar por água abaixo. O classicismo, então, ele ocorreu a partir do século XV, né? Lembrando que o Renascimento Cultural começa no século XIV, mas o classicismo ocorreu a partir do século XV, finalzinho do século XV. Esse quadro vocês já viram lá no humanismo, é o mesmo quadro que eu coloquei, porque são períodos bem próximos, características bem relacionadas. Eu não vou entrar muito a fundo da história, porque nós vamos nos prender mais à época do classicismo enquanto literatura, principalmente em Portugal. Nós vamos, claro, relembrar grandes nomes artísticos que surgiram nesse momento, né, muitos nomes conhecidos por nós atualmente, só que para nós o que nos vai prender mais será apenas a forma da literatura. Relembrando, lá na Idade Média nós tínhamos então o teocentrismo, o Deus ao centro, as questões religiosas jamais eram questionadas, sempre era o privilégio, sempre predomínio das questões religiosas. E o pensamento renascentista agora vai vir a ciência, vai vir o conhecimento, vai vir essa inovação dentro do homem enquanto ser humano, o homem enquanto estudioso. No pensamento medieval, a verdade única e exclusiva era a Bíblia, e agora a verdade vai ser fruto da experimentação.
né? Fruto do estudo, fruto do trabalho do homem. O homem se percebe, então, como um ser pensante. O homem se percebe como um ser capaz de pensar, experimentar, criar e inovar. Não somente aquilo que passa dentro da Bíblia. É importante nós ressaltarmos que a igreja vai ter uma certa crise, mas Deus ainda vai continuar presente, tá? Não foi completamente banida a religiosidade, a igreja nesse momento não. Aqui a igreja ainda vai ser presente. A vida material, então, não tinha importância e passa a ter importância, a vida material e terrena. Então, o homem se percebe capaz de satisfazer os seus prazeres, prazeres materiais e prazeres humanos, prazeres da carne. No pensamento medieval, nós temos o conformismo, né? O homem aceita tudo que lhe é imposto. A religião prega, o homem aceita. Ele é conformado com aquela situação, ele não busca uma evolução. E agora, no pensamento renascentista, o homem, então, acredita no progresso, ele acredita no crescimento, ele acredita na evolução. Nós vamos ter como exemplo dessa evolução, desse progresso, as grandes navegações, a busca por riqueza, a busca por, como agora vai entrar muita questão econômica, né, que é o fim do feudalismo, início do capitalismo, então esse progresso vai girar muito em torno dessa busca material. A natureza, até então, era fonte do pecado, a natureza ela era fruto de benefícios católicos, religiosos de Deus, e agora a natureza então vai vir como o homem inserido dentro dela. A natureza agora vai fazer parte da vida do ser humano. E aí no pensamento medieval nós tínhamos os dogmatismos, como eu disse no slide anterior, são os dogmas que são inquestionáveis. E agora a fé é diferente da razão. Retomando, a religiosidade não fica de fora. Tá? Agora o homem vai ter uma crise, ter uma dúvida frente a essa religiosidade, porém ele existe dentro de uma razão, ele existe dentro de uma ciência. No contexto histórico daquela época, então, o que nós tínhamos? Lembrando que classicismo pertence ao renascimento cultural. Eu posso chamar o classicismo de renascimento? Posso. Eu posso chamar, só que ele não participa dentro da literatura desde o começo do renascimento cultural. Ele é um período que vai acontecer no século XV, final do século XV, e o renascimento já começou um século anterior. Então, nós tínhamos aqui a crise religiosa, que posteriormente vai gerar até a reforma protestante com Martim Lutero, que nós vamos estudar a seguir. A crise religiosa devido a essa ciência, a esse antropocentrismo, porque o homem até então era 100% confiável nos dogmas religiosos e agora ele se contradiz. As grandes navegações, lembrando que aqui se deu no século XV, o Brasil ainda não havia sido descoberto. Então essas grandes navegações vão gerar o quê? Descobrimento de novas terras, inclusive o Brasil. Então, posteriormente, nós vamos ter a descoberta do Brasil. A invenção da imprensa, que mudou a forma de discernimento, a forma de divulgar essas obras, e discernimento que eu digo entre uma obra que compensava ser divulgada ou não, o fim do sistema feudal, ou seja, o começo do capitalismo, e a partir daí nós vamos ter a busca por dinheiro mesmo, a busca pelo capital, e a ascensão da arte greco-romana. Quando a gente diz renascimento, o próprio nome já faz essa referência. Vai renascer a arte greco e vai renascer a arte romana. Então, para eles, o que era arte? A arte é a referência que se tinha lá na Grécia e em Roma. É a única referência que eles tinham de arte como um todo, de literatura. Então, eles vão resgatar essa cultura. Tudo que se pregava, o soneto, a busca
por aquelas formas que eram explícitas dentro dessa arte vai ser resgatada agora. Agora nós vamos entrar puramente na literatura. Essas características são características que vão ser encontradas dentro da arte literária. Primeiro, a imitação dos modelos clássicos, que é isso que nós falamos agora, o resgate da cultura greco-romana, aqueles modelos de perfeição, a busca por perfeição na métrica, na rima, ela vai ser expressa agora, que é a perfeição estética ou a perfeição formal, predominância por versos decassílabos, predominância por rimas. Os modelos clássicos são aqueles que buscam a linguagem mais elaborada, uma linguagem mais reflexiva, uma linguagem conotativa. Isso estará presente dentro das obras literárias. Terceiro pontinho, pureza e equilíbrio das formas. Então, ele busca o puro. Essa imagem aí que está representada nesse slide, esse aí é Deus, né? Então, ele está presente dentro para equilibrar isso aí entre Deus e o homem. Racionalismo, o homem agora vai ser mais racional, ele não vai se prender apenas à religiosidade e à fé. Nacionalismo, aquele sentimento nacional, patriota. Cientificismo, é a ciência mesmo tomando conta. O cientificismo vem através da evolução, vem através da inovação, vem através de certa tecnologia. Humanismo renascentista. Humanismo são aquelas características trazidas da obra Escola Literária anterior e vem com certo renascimento, ela vem mais presente, nada daquele teatrinho apenas de Gil Vicente avaliando o homem, se lembra do Alto da Barca do Inferno, que vai avaliar o homem enquanto cidadão, se ele vai para a barca do inferno, se ele vai para a barca do céu. Não, aqui vai vir uma cultura, vai vir uma literatura mais forte, mais antropocêntrica, convencendo mais o homem. Temas frequentes: moral, religião, filosofia, política, mitologia. A mitologia, de novo, os deuses, o mistério, que vai buscar esse resgate dos modelos clássicos. Predominância por versos decassílabos. Lembram que no humanismo nós tínhamos a predominância por versos em redondilha maior ou redondilha menor, 5 ou 7 sílabas poéticas. E agora eles vão mostrar certa evolução na arte, que agora eles conseguem produzir sonetos com 10 sílabas poéticas. Então seria uma evolução na literatura. A efemeridade do tempo. Essa efemeridade do tempo é aproveitar a vida. Eles percebem que a vida é curta. Então, agora eles buscam resgatar o tempo, aproveitar o tempo. O homem tem que aproveitar o seu tempo de agora, porque ele pode morrer a qualquer momento. O carpe diem começa a aparecer nessa situação, quando o homem se percebe que a vida passa rápido e ele precisa aproveitar o agora. O neoplatonismo, que vem aquele amor sensual, aquele amor platônico. Doce novo estilo, gosto por versos decassílabos, né? Os versos decassílabos aparecem aí como um novo estilo. A personificação é uma das figuras de linguagem mais utilizadas, tanto é que eu repito no próximo item, que são os elementos da natureza vão ser personificados como Deus. Aqui a personificação não é de objetos apenas, mas assim como Deus. Os elementos da natureza são aqueles frutos do amor, são aqueles que nos fazem aproveitar o tempo, que é a efemeridade do tempo, né? As figuras de linguagem predominantes, o paradoxo, a antítese, que são ideias opostas, e a personificação. Autores e obras. Esse aí da foto é Luís de Camões, é o principal autor português. Eu vou me prender mais a ele porque nós vamos focar um pouco mais no classicismo dentro da literatura portuguesa, uma vez que nós somos colônia de Portugal.
E Luís Vaz de Camões nasceu em Lisboa, mas pouco se sabe sobre a vida dele. Observem a imagem, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas Luís Vaz de Camões, ele tinha boas condições em Lisboa, chegou a ir para Coimbra. Lembra que eu falei ainda no slide anterior que uma das primeiras universidades. Acredita-se que ele chegou a ir para Coimbra, estudou, então se formou, teve uma boa formação e depois de sofrer uma desilusão amorosa, Camões se alistou no exército da coroa portuguesa e foi para uma guerra contra os celtas em Marrocos. E lá ele perdeu seu olho direito. Se sabe que Camões foi muito boêmio, que Camões usufruiu dos prazeres da vida e não se sabe como Camões morreu. Ele produziu vários sonetos, dentre eles alguns conhecidos de vocês, e dentro desses sonetos, todos predominantemente versos decassílabos. Então, Camões aí é um ícone da literatura portuguesa. Produziu também a maior epopeia já existente, né, Os Lusíadas. Eu vou tirar uma aula unicamente para falar de Os Lusíadas, que é uma obra dentro dos vestibulares que cobram literatura portuguesa. É a obra mais cobrada, então nós vamos nos prender um pouquinho dentro de Os Lusíadas, que é a maior epopeia. Então, Camões tem essas duas vertentes, né? A obra lírica, que são sonetos em versos decassílabos, e a epopeia, que são os dos gêneros épicos. Aqui eu coloquei alguns gênios da literatura e da arte, só para vocês terem alguma ciência que vários gênios da nossa arte como um todo surgiram também nesse período, para vocês perceberem quanto esse período é importante para a arte mundial. Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, William Shakespeare, Miguel de Cervantes. Aqui eu tenho literatura espanhola, né? Miguel de Cervantes com Dom Quixote, William Shakespeare com Homero, sua primeira obra, Michelangelo, pintor, Leonardo da Vinci, Donatello e Sandro Botticelli. Aqui são ícones da arte como um todo que surgiram nesse período. Pessoal, para a gente encerrar, tem um vídeo, ele é bem curtinho, ele está no meu Bernoulli, tá? É só para que vocês façam uma breve relação com o classicismo. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que... Ai, você já deve estar cansado desse poema, né? Mas vem comigo que hoje eu vou falar dessa e de outras obras do classicismo. O classicismo é o nome dado à arte produzida no Renascimento. É a arte que retoma a época clássica, a cultura e o pensamento greco-romanos. A Idade Média era conhecida como Idade das Trevas, o contrário da época clássica, considerada como o ápice da cultura humana. E o Renascimento surgiu como uma tentativa de banir toda a escuridão e retomar a iluminação cultural e artística. A arte na Grécia Antiga buscava a perfeição, né? Então, no classicismo não vai ser diferente. Foi aí que o ser humano percebeu que, usando a razão, podia criar obras grandiosas e redescobrir a organização do mundo. Mas não é porque o antropocentrismo está em alta que a religião vai ficar de lado, né? Então, olha só, Deus também continua em alta, só que agora ele é alcançado por meio da razão. Olha ele aí dentro de uma coisa que parece um cérebro. Temos nesse período muitas obras com estética greco-romana, mas com temática religiosa. Às vezes, até da religião greco-romana. Na literatura, o destaque do classicismo é Camões. Ele é o maior poeta épico do nosso idioma, com sua grande obra Os Lusíadas, que narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Mas Camões também escreveu belíssimos sonetos, forma considerada mais divina, mais perfeita da poesia. Eu acho que o mais famoso dos sonetos dele é aquele que eu comecei a declamar no início da aula. Como é que ele era mesmo?
Tô brincando, brincadeira, não vou fazer isso não. Eu vou parar por aqui, que a gente ainda tem muita coisa para poder estudar. Mas antes de ir embora, eu sugiro que você dê uma lidinha nesse soneto de Camões, tá bom? Ele mostra claramente aquela mistura que eu falei, da busca pela perfeição com temática religiosa. Ele tá citando a Bíblia, sabia? Corre lá, vai pesquisar. Tchau! Pessoal, então é isso. Eu gostaria que vocês fizessem anotações no caderno do trovadorismo, humanismo e classicismo, que eu quero olhar, e nós vamos fazer alguns exercícios antes de começar efetivamente a estudar sobre os Lusíadas, que é a principal obra de Camões, tá? Um abraço, obrigada pela atenção e até a próxima.